eu tenho que levar em conta o ΔT. O que é ΔT, professor? ΔT é a variação de temperatura. O que significa dizer que só existe variação de energia interna se houver variação de temperatura. Portanto, eu posso levar em conta o seguinte: aquele leite lá que está recebendo uma quantidade de calor, certamente ele vai apresentar um aumento de temperatura. Se está acontecendo aumento de temperatura, vai haver também variação de energia interna. Se a temperatura cair, o que vai acontecer com a variação de energia interna? Haverá uma variação de energia interna negativa. Professor, tira uma dúvida aí. Vamos ver se tu sabe mesmo das coisas. E se não acontecer variação de temperatura, professor? Qual vai ser o valor de ΔU? A resposta é a seguinte: se não tiver variação de temperatura, variação de temperatura vale zero. ΔU, variação de energia interna vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. O que significa dizer que existem alguns casos, portanto, que todo o calor vai ser integralmente convertido em trabalho. São casos em que a variação de energia interna é zero. E aí, olha só, quando eu penso num gráfico fechado, observe que esse gráfico está fechado e ele mostra o ciclo em sentido horário. Se eu tiver um gráfico fechado, primeiro que se o gráfico é fechado, ele é cíclico. A variação de energia interna vale sempre zero. Com o passar do tempo, a temperatura não está nem aumentando e também não está diminuindo. E quando eu calculo o trabalho, já que nós sabemos que trabalho é pressão vezes variação de volume, nós vamos encontrar o trabalho calculando a área do gráfico, beleza? Se eu tenho aqui um quadrado, se eu calcular a área do quadrado, eu acho a área do trabalho. Então, quando eu penso em sistema conservativo, imagine o seguinte: eu vou fornecer aqui 250 joules. Eu estou fornecendo uma quantidade de calor ao reservatório que tem uma quantidade de gás apresentando uma pressão, apresentando um volume, né? Porque ele vai ocupar o volume do reservatório e registrando alguma temperatura que só pode ser dada em quê? Em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Nunca se esqueça disso. Na Lei Geral dos Gases, nós só podemos trabalhar com a temperatura em Kelvin, beleza? E aí o que vai acontecer? Digamos que o trabalho está valendo 100 joules. Por que está acontecendo o trabalho? Porque certamente existe uma pressão interna e existe um ΔV. Está acontecendo uma variação de volume positiva. Qual seria o valor de ΔU? E aí, nesse caso, a gente nem precisa saber que ΔU é 3 meios de NR ΔT. Na verdade, a gente só precisa saber que ΔU é a diferença do calor que eu forneço menos o trabalho que eu realizo. E aí, se eu subtrair 250 menos 100, o valor de ΔU acaba sendo igual a 150 joules. Você já observou aquela relação entre causa e consequência? Se como causa eu fornecer uma quantidade de energia de 250 joules para esse gás, como consequência eu terei 250 joules nesse caso aqui, na minha distribuição aleatória, não estou generalizando, tá legal? 100 joules foi para trabalho e 150 foi para variação de energia interna. E aí o que acontece? Qual seria o valor do calor? E aí tem um problema, porque para eu achar o valor do calor, eu somo ΔU mais trabalho. Esse é o princípio básico da primeira lei da termodinâmica. Eu só acho o calor se eu tiver o trabalho e se eu tiver o valor de ΔU. E eu queria dizer o seguinte para você: o gráfico ele é fechado, o gráfico ele é cíclico. Todas as vezes em que você estiver fazendo o exercício com um gráfico fechado, gráfico cíclico, você sempre vai dizer que o valor de ΔU, a variação de energia, é igual a zero. Outra coisa, para que eu possa obter o valor do calor, não é só o ΔU que eu preciso saber.
eu também preciso saber o valor do trabalho. Tá aqui, ó, letra grega tal. O trabalho, ele é pressão vezes variação de volume. Se eu tiver o gráfico, o trabalho é numericamente igual à área. Que área seria essa aqui? Essa área do retângulo. Então, o trabalho é a base vezes a altura. Mas, professor, qual é o valor da base desse retângulo? Ele está variando de 2 até 5. Então, na verdade, 5 menos 2, a base vale 3. Em relação à altura, ele varia de 100 até 300. 300 menos 100, eu tenho aqui 200. E se eu multiplicar, portanto, 3 vezes 200, o trabalho está valendo 600 joules. Então, na realidade, eu dei uma volta aqui, porque o que ele me pede, que é o valor do calor, eu só posso obtê-lo somando essas duas variáveis. Portanto, o calor será a soma do trabalho mais a variação de energia interna. Então, calor, substituindo naturalmente o trabalho por 600, ΔU por zero, porque o gráfico é fechado, a quantidade de calor recebida externamente pelo gás acaba sendo igual a 600 joules, beleza? Então, se eu pensei em gases, se eu pensei no comportamento da movimentação, o gás relacionando a pressão, temperatura e volume de uma maneira dinâmica, eu penso no termo termodinâmica, beleza? Então eu espero ter colaborado um pouquinho com seus estudos. Eu espero que jamais você se esqueça. É muito importante que você curta e siga as nossas redes sociais. Audi, ouse transformar o mundo através da educação, beleza? Eu te desejo um forte abraço e tchau, tchau.